perseverança na comunhão. Aleluia. Essa música, quero que valorize, ela é uma música bem antiga, né? Nós conhecemos de frente para trás, de trás para frente, já cantamos. Você já, em algum momento, em algum lugar, ou você já ouviu, você já cantou, mas eu tenho certeza que você já, em algum momento, ouviu essa canção, né? E mostra como é importante a gente estar em comunhão com Deus, e não apenas com Deus, querido, com os nossos irmãos. Não tem como ser um cristão sem se relacionar com pessoas. Amém? Você entende isso? Não tem como ser igreja de Cristo sem se relacionar com pessoas. Não tem como a gente dizer que é um homem, uma mulher de Deus, se a gente não se relaciona com o nosso próximo. Diga assim comigo: o meu Deus é um Deus de relacionamento. Eu acho que essas 3 cadeiras eram para os ministros de louvor. Só acho. Amém? O meu Deus é um Deus de relacionamento. Amém? Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler. Quem achou aí, diga vamos lá, vamos ver, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Quem achou aí, querido? Versículo 8, vamos ler novamente. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Que sentimento? Compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Essa palavra afáveis significa que é uma pessoa fácil de conversar, uma pessoa fácil de lidar, ou seja, uma pessoa humilde, né? Esse é o significado dessa palavra afáveis. Versículo 9 diz assim: não tornando o quê? Mal por mal. Quem foi que disse isso? O nosso próprio Jesus falou isso, não é verdade? E o que nós estamos vendo aqui? O apóstolo Pedro falando a mesma coisa: não tornando mal por mal, ou injúrias por injúrias, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado, para bendizer, para que por herança alcanceis a bênção. Aleluia. A bênção de Deus. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, você pode olhar para cá. Hoje, querido, é muito importante a gente saber isso aqui. E nós estamos vivendo cada dia mais um tempo onde as pessoas estão se escondendo de ter uma comunhão com o próximo. Eu quero dizer para você, não existe. Você vai ver muitas pessoas na internet que falando e querendo trazer base bíblica que não é preciso ir em igreja para mim ser filho de Deus. Não é preciso eu congregar numa igreja, templo físico, porque a palavra de Deus diz que eu sou a igreja. Isso é uma verdade, que nós somos a igreja, amém? Que é nosso templo, nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Cristo. Mas a palavra de Deus também fala, querido, sobre a gente ter comunhão uns com os outros. Aleluia. E você pode descobrir hoje, você tem visto hoje muitas pessoas se isolando. Sabe, querido, desde o início da criação, nós vemos Deus clamando, né, por um relacionamento pessoal. Mas nós estamos vivendo um tempo, querido, onde as pessoas têm se preferido viver a sua vida. Não, vou viver minha vida aqui. Ninguém, né, mete a colher, briga de marido e mulher. Eu vou viver minha vida aqui, não quero ouvir e tal, não quero ouvir conselho, não quero ouvir nada, não quero ouvir de ninguém. Nós temos visto a cada dia mais homens, mulheres, jovens, sabe, se isolando no sentido de não querer manter contato com outras pessoas.
Talvez, às vezes, são homens, são mulheres, jovens, crianças, pessoas que já tiveram alguma frustração na vida, pessoas que já tiveram o seu coração partido, pessoas, querido, que nós temos visto como Satanás tem trabalhado, tentando trazer uma depressão, e como eu já ouvi, querido, uma vez que a gente é livre, sabe, uma vez que uma pessoa conhece a verdade, a Bíblia fala que essa verdade liberta ela. Agora nós estamos vivendo um tempo de uma sociedade, querido, que as pessoas parecem que elas gostam de viver uma autocomiseração, uma pena de si próprio, e elas alimentam isso, e sabe o que elas fazem? Elas mesmas se excluem da sociedade, e querem colocar a culpa na sociedade, querem colocar a culpa em Deus, querem colocar a culpa nos seus pais, e a pessoa se isola, sabe? E, querido, ninguém foi criado para viver isolado, ninguém foi criado para viver só. Quem está me entendendo? Nós temos visto a cada dia mais uma geração pegar do seu celular, amém? E fica invernando no quarto. Eu conheço jovens, querido, que passam o dia no celular, e às vezes quando eles preferem, querido, estar dentro do seu quarto do que passear com a sua família. Nós temos visto uma realidade que tem fugido disso, da comunhão. Temos visto uma realidade de pessoas que às vezes tu está na mesa para conversar, às vezes entre nós, se a gente não tiver cuidado, às vezes a gente está sentado e vira e mexe, a gente está no celular, e às vezes se torna uma falta de respeito. Não é que a gente queira, mas é algo que está se tornando um hábito. Por quê, querido? Por causa do tempo que a gente passa preso no nosso mundo. Existem pessoas que criaram um complexo, um mundo para elas, aonde quando ela tem que ter contato com outra pessoa, isso foge da realidade dela. E o que acontece? Ela cria um bloqueio. Ela cria um bloqueio, e sabe o que Satanás tem feito? Tem conseguido fazer com que essas pessoas não expressem que elas estão sozinhas, que elas não estão se sentindo mal, e elas tentam transparecer uma alegria falsificada, tentam transparecer que elas estão bem. Mas o que nós temos visto? Pessoas solitárias. O seu olhar demonstra isso. Uma pessoa que tem o Espírito Santo consegue discernir quando a pessoa está vivendo uma vida solitária. Por quê? Porque Satanás hoje, que ele tem investido nisso, em pessoas que têm se isolado. Mas como eu já falei aqui, Deus, até mesmo na fundação do mundo, sabe por que hoje eu e você existimos? Porque Deus, ele queria ter um relacionamento de pai e filho, e ele continua todo o tempo mostrando isso na Bíblia, amém? E relacionamento está totalmente ligado à comunhão. O que é comunhão? O significado da palavra comunhão, que ele nada mais é do que ter um todo em comum. É de nós todos aqui nessa casa termos algo em comum. Isso significa comunhão. É nós estarmos todos em algo comum. Ou seja, é realigação de algo em comum, é a sintonia de sentimentos, sabe, de modo de pensar. Sabe, nós temos algo em comum aqui. Todos nós estamos aqui para adorar quem? A Deus. A nossa fé é algo comum, e é isso que nos faz ter comunhão uns com os outros. Quem está me entendendo? É isso que, sabe por que hoje você está aqui? Porque nós temos buscado ter o mesmo modo de pensar, aleluia, o mesmo modo de agir. E tudo isso, querido, se chama comunhão. Então, quando eu deixo de ter esse contato com a igreja, quando eu deixo de ter esse contato com as pessoas, isso não faz de mim uma pessoa que está vivendo o evangelho. A palavra de Deus, ela é bem clara. Não tem como se dizer que eu amo a Deus se eu aborreço o meu irmão. Em 1 João fala sobre isso. Não tem como dizer que eu amo a Deus, mas se eu entristeço o meu irmão. Não existe isso, querido. Não tem como eu dizer ser um profeta de Deus se eu não tenho contato, relacionamento com as pessoas. Olhe para Jesus. Onde era que Jesus estava envolvido?
Jesus estava envolvido com as piores pessoas, mas eram pessoas acessíveis. Pessoas que sabiam que não valiam nada, mas o Cristo estava com elas. Aleluia. Amém? E nós precisamos entender algo, que na comunhão, sabe, nós deixamos de viver uma vida solitária e passamos a habitar em família. Na comunhão você deixa de andar sozinho e agora o Pai está com você. Aleluia! Não tem como a gente dizer que é cristão e não ter relacionamento com o próximo. Não existe isso, querido. Não existe, eu vou para a igreja lá, eu gosto, mas a minha vida é a minha vida, querido. Então procure outra igreja, porque a igreja de Jesus, ela tem todo o bem em comum. Ela tem tudo em comum. Se alguém está doente, se alguém está enfermo, pode ter certeza que nós vamos saber. Se alguém está passando necessidade, pode ter certeza que nós vamos ter tudo em comum para ajudar essa pessoa. Não é isso que a Bíblia fala? Quando alguém está alegre, se alegre com ele. Chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Tudo isso diz respeito à comunhão. Glória a Deus. Toda pessoa que crê em Jesus, querido, ela é chamada para viver em comunhão. Toda pessoa que crê em Jesus, ela é chamada para ter relacionamento. Não estou falando apenas de um relacionamento com Deus, estou falando de um relacionamento com o próximo. Olha para quem está do seu lado. É esse irmão aí que está do seu lado. Aleluia. Não tem como, querido. Sabe por que existem muitas pessoas que têm se frustrado com a igreja? Porque na igreja, querido, muitas vezes as pessoas não têm tido relacionamento. Elas vêm para a igreja, querem adorar a Deus, né? Querem buscar Deus, querem receber a bênção de Deus, mas não querem ter um relacionamento com o próximo. Não existe fé cristã, querido, sem comunhão. Um verdadeiro cristão, ele aprende a se relacionar. Então deixa eu dizer algo para você. Talvez é isso que esteja faltando para a sua família se converter. Relacionamento com o seu pai, relacionamento com a sua mãe. Não estou falando daquele relacionamento que você começa a conversar e vocês já estão brigando. Que um começa a jogar na cara do outro o que precisa fazer. Não, isso aí não é relacionamento. Isso aí é acusação, é injúria. Você começa, por exemplo, um casal. Eu sei disso porque eu fazia isso, querido. Às vezes quando eu ia missionar, quando a gente ainda não tinha analisa, a gente saía para passear. Quando a gente começava a conversar e começava um a apontar o defeito do outro, dava nem 5 minutos de conversa. Já estava, não, porque tu faz isso, não, mas tu faz isso aqui também. Ou seja, cheio de ofensa. Mas, glória a Deus, que nós não somos Deus para dizer que somos perfeitos. Mas sabe o que nós aprendemos? Que é na comunhão que nós amadurecemos. É na comunhão que nós crescemos. Aleluia. Se nós não tivéssemos essas conversas, não teríamos maturidade hoje para saber lidar com o nosso casamento. Quem está me entendendo? As nossas diferenças, sabe, elas nos completam quando nós temos um bem em comum, nós temos comunhão. Está dando para me entender, querido? Se nós não tivéssemos esses atritos, se nós não tivéssemos que colocar os pingos nos i, não saberíamos compreender um ao outro, não saberíamos o que ofende o outro, não saberíamos o que o outro gosta. E para ter comunhão é necessário tempo. É necessário muitas vezes não concordar, mas você vai ceder por causa do bem comum, que é o relacionamento saudável na igreja, do corpo de Cristo. Querido, muitos de nós precisamos aprender isso de fato, de verdade. Aleluia. Jesus em todo tempo, ele juntava os 12 e conversava e falava.
E uma dessas conversas ia se manifestando o que havia dentro do coração dos discípulos, querido. E era nessas conversas que eles eram moldados. Aleluia. É por isso que é importante você vir à igreja. Assim como hoje nós temos uma ferramenta virtual, a internet, para transmitir os cultos. Não, missionário, eu não vou, mas eu vou ficar hoje só assistindo o culto. Olha, a internet é apenas uma ferramenta, querido, para transmitirmos a palavra de Deus, para você ser edificado. Mas você vai amadurecer quando tiver o relacionamento pessoal. Quem está me entendendo? Não tem como uma pessoa querer ser pastoreada virtualmente. Ela precisa ter a experiência pessoal, ter contato com seus líderes, ter contato com seus irmãos, saber que dentro da família de Cristo há falhas, e essas falhas vão se aperfeiçoando por causa do relacionamento. Porque nós vamos ouvir, olha, você precisa mudar nisso. E não tem como às vezes a gente querer falar isso por áudio, querer ligar, ver o vídeo. Não, tem que olhar olho no olho. Amém? Olho no olho, para que nós venhamos a amadurecer. Mas hoje nós estamos vivendo uma realidade, querido, de pessoas que querem tratar tudo virtualmente. Não, porque relacionamento dá muito problema. É por isso que tem muito homem, muita mulher que não querem casar, porque não querem ser confrontado. Porque casamento revela quem você é, relacionamento revela quem você é, querido. Diga isso comigo: relacionamento revela quem eu sou. Você entende isso? O relacionamento, a comunhão vai revelar quem você é de verdade. Glória a Deus. As nossas diferenças, queridas, elas sempre vão revelar quem nós somos, quando nós tivermos contato com o nosso próximo. A Bíblia fala que é bom, quão amável e quão suave, é quão bom e quão amável que os irmãos estejam em união, ou seja, em comunhão. É como o óleo que desce, agora faltou a barba, sobre a barba de Arão. Amém, querido? As mulheres aí que passam o óleo na cabeça, para que é? É para baixar os fios, né? A missionária passa de vez em quando para baixar os fios no cabelo. Não é isso? Fico bem juntinho aos outros. Você está entendendo, querido? A unidade, ela faz isso. Mantém a gente unido. A comunhão mantém você junto ao corpo. Entenda algo, comunhão te protege. Comunhão te impede de viver caído. A comunhão, querido, te mantém seguro. Por quê? Porque você está num lugar junto com o Pai. Você está junto com os seus irmãos. Aleluia. A comunhão com Deus e com os meus irmãos, querido. Sabe, querido, é tão importante quanto a nossa própria salvação, porque isso faz parte. Aleluia, nós vamos continuar aqui em nome de Jesus. Todo filho tem uma família, não é verdade? E na família é essencial viver comunhão. Olha só, antigamente você vivia sozinho, mas quando nós decidimos entregar o nosso coração para Jesus, automaticamente eu me torno o quê? Filho de Deus. Aleluia. Se eu crer com o meu coração e confessar com a minha boca, eu me torno filho de Deus. Tá certo? Sem essa confissão, nós somos conhecidos apenas como criação de Deus, criatura de Deus. A partir da confissão, nós nos tornamos filho. E todo filho agora, nós herdamos o quê? Um pai. Aleluia. E para que a gente, querido, então, se nós temos um pai, por que você acha que você a gente chama um de outro? Pode ser, ô irmão. Porque agora nós herdamos uma família. Aleluia. E na família é essencial o quê? Comunhão. Crie o hábito de se relacionar com as pessoas, querido. Não para falar mal,
da irmã. Tu viu como a irmã veio? Tu viu como o pastor falou? Tu viu como ele estava? Não, isso é fofoca. Esse tipo de comunhão nós temos que eliminar de dentro do corpo de Cristo. Esse é um tipo de aliança que, em vez de fazer você crescer, vai te levar ao inferno. A comunhão que eu estou falando, a perseverança na comunhão que a gente está falando hoje aqui, é na comunhão que nos leva e nos aproxima de Deus. Amém? Que nos faz amadurecer. Tá certo? Então o que acontece? Todo filho tem uma família. E hoje você tem a família aqui. Glória a Deus, que ele não pense que não quero dar trabalho para o missionário. Aí você, aí qual é o engano de Satanás? Não vai não, tu vai dar, essa situação aí não é para você expor não. Aí tu consegue sozinho. Querido, se você fosse chamado para andar sozinho, se Jesus fosse chamado para andar sozinho, sabe o que aconteceria? O evangelho não teria chegado até nós. Ele chamou 12 jovens, só um homem na fase adulta. Aleluia. Ele teve relacionamento com essas pessoas. Ele ensinou, ele falou, explicou. Ele conhecia já cada um. E no processo de relacionamento, esses jovens foram amadurecendo. E o evangelho chegou até nós porque eles entenderam o que o Pai queria. Amém, igreja? Tá certo? Então, amados, se nós temos uma família, é essencial viver em comunhão. Nós trabalhamos com células, nós estamos parados, mas nós vamos estar retornando conforme o governo vai liberando as coisas. Graças a Deus, nós cremos que é daqui para melhor, em nome de Jesus. Amém? E eu creio que em agosto nós vamos retornar com nossas células, tá certo? Poder estar junto. Isso é bíblico. Glória a Deus. Olha só, na comunhão, querido, nós aprendemos, sabe o quê? Sabe o quê? Partilhar a nossa vida com os irmãos na fé. Sabe, querido? Partilhar é você expor. Você tem a oportunidade de deixar os irmãos conhecer você. E sabe quando isso acontece? Quando a gente partilha, quando a gente conta, quando a gente coloca para fora, nós estamos tendo a oportunidade, querido, e a humildade de reconhecer que precisamos um dos outros. Aleluia. Porque sabe que eu aprendi que a vergonha em si, a timidez é como se fosse um tipo de orgulho que impede das pessoas conhecer a gente. Porque a gente se preocupa com o que vão achar de mim, o que as pessoas vão pensar de mim. E às vezes a gente fica com vergonha de compartilhar pensamentos, sentimentos. Sabe, isso se torna um orgulho, porque eu estou impedindo do meu irmão em Cristo me conhecer. Aleluia. E quando nós partilhamos, quando nós compartilhamos também a nossa vida, querido, com os irmãos na fé, amém? Nós amadurecemos. E às vezes talvez você não saiba, mas uma experiência que você viveu pode ajudar os irmãos mais novos na fé. Eu entendo que muitas coisas que eu vivi hoje eu posso ajudar a pessoa. Existem muitas coisas que eu caía, que hoje eu venci. Eu não vejo isso mais como, claro que a gente fica triste por ter vivenciado isso, mas hoje eu me alegro porque eu posso ver pessoas que às vezes eu posso evitar que elas passem por isso com o quê? Com um testemunho, com uma conversa, com um conselho. E tudo isso faz com que a gente cresça na comunhão. Amém? Quem está comigo? Queridos, sempre você pode aprender mais.
Sempre nós podemos aprender mais, querido, e nos fortalecer quando a gente tem a comunhão um com o outro. Quando a gente tem essa comunhão, esse relacionamento uns com os outros, nós nos fortalecemos como família de Jesus Cristo. Então, seja o que tiver na igreja, faça de tudo para não faltar. Quando terminar o culto, não queira ficar somente na rodinha aqui com as pessoas que você tem intimidade, não. Quebre as barreiras. Todos nós precisamos, querido, aqui, sabe, entender que somos todos irmãos. Vai chegar um tempo que eu não vou saber o nome de todos os irmãos da igreja. Quem está me entendendo? Então a gente tem que aproveitar esse momento enquanto a gente pode estar tendo contato com todos. Mas vai chegar um tempo que é você que vai cuidar. Aleluia. As grandes igrejas aí, às vezes o pastor nem passa do lado dos irmãos e nem sabe que são irmãos da sua igreja. Mas vai chegar um tempo, vai chegar esse tempo aqui também. Aleluia. Mas nós temos que aprender a ser igreja. Aleluia. E igreja precisa ter contato com pessoas. Não existe isso. Não existe isso. Não, eu sou a igreja, a santa imaculada de Jesus Cristo, intocável. Se o próprio Deus desceu da glória para andar entre nós. É por isso que é importante, sim, a casa de oração. Senão, o que acontecia? Os apóstolos, eles não iam para a igreja. Mas quantas vezes nós vemos os apóstolos indo em direção à oração? Quantas vezes nós vemos os apóstolos indo para o templo orar? E às vezes eles curavam alguns enfermos na porta da igreja e iam parar na cadeia. Então a reunião na igreja é importante, sim. Quem está me entendendo? Aleluia. Mas só que a igreja, entenda algo, a igreja é templo físico, só é constituída porque você está aqui. Porque nós estamos aqui. Porque se nós não estivéssemos aqui, aqui seria apenas mais um ponto. Amém? Mas nós precisamos desse local para nos reunir. Glória a Deus. E eu quero falar aqui, amados, 5 atitudes que caracterizam uma igreja que vive em comunhão. 5 atitudes que caracterizam uma igreja que vive em comunhão. Comunhão, realização de algo em comum. Nunca esqueça disso. Sintonia de sentimentos, no modo de pensar, de falar, de agir, de sentir. Glória a Deus. É ter tudo isso dentro da comunhão. Quando a gente vive em comunhão, a gente está vivendo, partilhando dessas mesmas coisas. Vamos lá, a primeira coisa, a palavra de Deus está falando aqui, ó, no versículo 8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Primeira coisa, ter o mesmo sentimento. Quando a Bíblia está falando sobre isso, ter o mesmo sentimento, ele está falando sobre buscar as mesmas metas. Glória a Deus, ter o mesmo sentimento. Então é necessário, querido, buscar as mesmas metas que os meus líderes, sabe, que os meus irmãos. Não tem como. Se a gente crê no batismo no Espírito Santo e você não crê, você está trazendo condenação sobre a sua vida, porque você vai estar pecando. Sempre você vai estar discordando contra o que nós cremos. Quem está me entendendo? Se você ouviu, aprendeu que pastora não pode ser mulher, né? Pastor, não existe pastora mulher na Bíblia, né? Se você não concorda com isso, querido, eu sinto muito. Você pode procurar outra igreja, porque aqui nós temos pastoras mulheres de Deus. Aleluia. Que sabe, tem grande responsabilidade. E não fico atrás de homem nenhum, não. Amém? Porque se enquanto nós vemos homens negligenciando, nós vemos mulheres se levantando.
E na Bíblia é do mesmo jeito. Se você for ver, existem algumas mulheres que deram continuidade à história do povo de Deus. Sabe, querido, então, ter o mesmo sentimento. Se tem coisas que a gente não concorda aqui, não, eu não concordo com isso. Mas se você quer caminhar conosco, é necessário você ter as mesmas metas, ter o mesmo modo de pensar. Quem está me entendendo? Ter o mesmo modo de pensar, de agir. Se o missionário, por exemplo, eu vou fazer uma viagem e a gente faz uma viagem, você acha que eu vou colocar um irmão que não crê em nada do que a gente ensina aqui? Não vou, querido. Não tem como. Porque aquilo que a gente luta para construir, existem pessoas que derrubam fácil. Então cuidado. Cuidado com as pessoas que você ouve na internet. Viu? Cuidado. Porque quem é o seu pastor de verdade é aquele que está todo dia aqui lutando com você. Não tem como, querido, ser pastoreado pela internet. Sabe o que acontece? A gente vê muitas pessoas hoje pegando alguns pastores da mídia, né? E querem aprender sobre o dízimo. Em vez de aprender sobre o dízimo na Bíblia, perguntando para o seu líder, não, vão procurar na internet para o quê? Para satisfazer a sua avareza de não querer abençoar. Querem justificar, não, mas a Bíblia fala, o pastor fulano fala. E sabe quem é que pena com esse irmãozinho? Quando ele está doente, quem vai lá orar? Quando ele está passando necessidade, quem vai lá? Quem é lá que está dando auxílio para ele? Quem é que leva para o hospital? É o pastor que está lá pessoalmente lutando com o varão. E quando chega um certo tempo, houve um pastor da mídia falando algumas coisas que ele... Quem está me entendendo? Não tem como, querido, ser pastoreado sem ter relacionamento. Se você for buscar pastores hoje na internet que pregam contra o dízimo, você vai achar. Que pregam contra o Espírito Santo, você vai achar. Sabe? Que pregam contra um bocado de coisa aí, você vai achar. Mas eu acredito, querido, que a palavra de Deus diz que Jesus, ele, nos últimos tempos, ele virá para convergir, transformar todas as coisas a Ele. Aleluia. Vem para convergir, transformar todas as coisas, querido. E só há um meio da igreja continuar mudando, sendo transformado, é tendo relacionamento com o noivo. Glória a Deus. É tendo relacionamento com o Pai. Ter o mesmo sentimento. É necessário, querido, a gente trabalhar isso dentro da igreja. Ter o mesmo sentimento. Qual é o sentimento da sua liderança aqui? É de ganhar almas, é de crescer, é de avançar. É isso que tem que estar na sua mente, no seu coração. Amém? É isso que tem que estar com você também. Você tem que sonhar junto com a sua liderança. Agir como os seus pais têm agido na fé. Ter o mesmo sentimento. Buscar as mesmas metas. Segunda coisa, a Bíblia está falando aqui, ó. Compassivos significa compaixão. Segunda coisa que nós precisamos ter, compaixão. E compaixão nada mais é do que sofrimento comum. Ser solidário, querido, com a dor do próximo. Ser solidário com a dor do nosso irmão. Amém? E ser solidário com a dor do nosso irmão, querido, nada mais é do que você responder às necessidades do seu irmão. Quem está me entendendo? Se hoje nós temos aqui ainda nossas cestas básicas, nós conseguimos ajudar 2, 3 pessoas, 3 famílias. Mas eu creio que nós vamos crescer nisso. Amém? De poder abençoar, não apenas com uma cesta básica. Sabe, querido? Mas de promover pessoas que possam encontrar um emprego. Encaminhar pessoas para o mercado de trabalho. Encaminhar pessoas, querido, para executar os seus sonhos. No nome de Jesus. Quem crê comigo?
Então nós precisamos ter essa compaixão. Ter compaixão no nosso coração é partilhar dos mesmos sofrimentos do meu próximo. Isso significa a gente perseverar na comunhão. 5 atitudes que nós precisamos como igreja para viver em comunhão. Toda igreja que quer viver a comunhão do céu precisa ter compaixão no seu coração. Se tem um irmão que vive sempre caindo no mesmo erro, querido, você não vai se juntar contra ele. Tu viu de novo? De novo? Ainda que caia 100 vezes você vai acreditar nessa pessoa. Quem está comigo? Ainda que esse irmão fale 100 vezes, você, meu irmão, se levante, a gente está aqui para orar com você, não desista. 100 vezes você vai estar ali para ajudar ele a não desistir. Compaixão é isso, é você partilhar do sofrimento daquela pessoa. Isso significa compaixão. Sabe por que Jesus ele se tornou homem? Por causa da sua compaixão por nós. Ele passou as mesmas coisas que nós passamos: fome, necessidade. Sabe, ele teve compaixão de nós. O mesmo sofrimento que a gente passa, Jesus passou em extremo. Aleluia. Terceira coisa, olha só: compassivos, amando os irmãos. Terceira coisa é ser amorosos, serem amorosos. 5 atitudes corretas que caracterizam uma igreja que vive em comunhão. A terceira coisa é serem amorosos. Ver e tratar um ao outro como irmãos. Você percebe, querido, que na comunhão é muito importante o contato pessoal, não apenas com palavras, mas com atitudes. Tratar um ao outro como irmão. Irmão de fato, de verdade, querido. Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente ama, parece que a gente ama mais do que o nosso irmão, irmã de sangue? Não tem? Aquele amigo, aquele irmão que parece que às vezes a gente se preocupa mais do que um irmão de sangue, uma irmã de sangue, uma mãe, um pai. Tem, querido. Mas só que Cristo ele quer que a gente venha agir com todos. Esse mesmo proceder. Tratar uns aos outros como irmãos. Ou seja, ser amoroso. Ser amoroso. Ser cuidadoso. Aleluia. E para mostrar que nós amamos, nós precisamos ter atitudes. Não basta palavras. Jesus mostrou esse amor por nós. Ele não apenas ele falou que ia morrer, mas não, ele provou que ele morreu. Aleluia. Quando a palavra de Deus diz, se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. Se pedir a túnica, dê também a capa. Está falando sobre o quê? Sobre você ir além, querido, do que aquela pessoa lhe pede. Eu oro e creio por pessoas assim aqui nessa igreja. Sabe quando a gente pede um favor, mas tem como você varrer essa igreja? Não, a pessoa não vai se conter em apenas varrer a igreja. Ela vai passar um pano, ela vai fazer o seu melhor, vai arrumar as cadeiras. Quem está me entendendo? E querido, Deus está falando isso para mim e para você hoje, sobre a gente ir além, na nossa demonstração de cuidado com o próximo, na nossa demonstração de amor com o próximo. Entendendo, querido, que vai chegar um tempo que esse irmão não vai viver direto precisando de você. Vai chegar um tempo, querido, que essa pessoa vai criar maturidade e ela não vai esquecer o que você está fazendo por ela. Pode ter certeza. E ela vai levar aquilo e vai praticar também com outra pessoa. E dessa maneira nós vamos espalhando o amor de Cristo. Amém? Todas as pessoas que entram na nossa igreja, elas falam que aqui elas se sentem o quê? Amadas. Porque nós somos uma igreja que gosta de ter contato com as pessoas.
Às vezes a gente se envolve tanto com as pessoas que quando elas saem daqui, elas saem falando mentiras, saem falando mal. E sabe o que acontece? Essas pessoas voltam. Por quê? Não encontraram em outra igreja, não encontraram em outra família a paciência, o auxílio, a misericórdia. Sabe por quê, querido? Porque nós somos treinados aqui nessa igreja sempre a acreditar nas pessoas, ainda que ela mesma não acredite, mas nós somos treinados a acreditar. Amém? Ainda que a gente saiba muitas vezes das mentiras, das injúrias, mas como a palavra de Deus está falando, ainda que vocês sejam injuriados, perdoem. Nós temos aprendido isso, querido. Aleluia. Sabe por quê? Nós vemos Jesus fazendo isso. Se as pessoas maldizem vocês, perdoem. Sabe por quê, querido? Para que vocês alcancem a bênção de Deus. Porque não tem galardão se eu tratar na mesma moeda. A palavra de Jesus, ele fala assim, olha, a lei e os profetas falam olho por olho e dente por dente, mas Jesus fala, mas eu vos digo, perdoe aquele que vos persegue. Amém, querido? Perdoe os vossos devedores. Amado, há um poder tão grande na comunhão, no relacionamento, que você vê pessoas órfãos encontrando pais, encontrando irmãos, aleluia, elas descobrem a sua identidade e elas não vivem mais mendigando atenção, elas não vivem mais escravas. Quem está me entendendo? Pois elas encontraram a família. Jesus tem nos chamado para ser família, querido. Família. Foi a primeira coisa que Jesus criou. Ele criou a natureza e ele criou a família. A primeira família foi ele que constituiu. Homem e mulher. Porque Deus ama a família, amado. Aleluia. Serem amorosos. Quarta coisa, entranhavelmente misericordiosos. Ou seja, serem misericordiosos, querido, afetuosamente sensíveis, sabe? Afetuosamente sensíveis e atenciosos. Você precisa demonstrar o seu afeto pelo seu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa demonstrar o seu afeto, o seu cuidado, que você tem carinho de irmão em Cristo. Amém, querido? Tem pessoas que elas não sabem abraçar. E às vezes quando elas começam a caminhar com Jesus, elas se sentem constrangidas e o fato de nós abraçarmos, de cuidar daquela pessoa, quebra a resistência. E ela se sente impactada não apenas pelo relacionamento humano, mas pelo amor que a igreja manifesta. Nós vemos isso nos retiros, nós vemos isso no dia a dia, quando nós praticamos igreja. Sabe, porque nós vivemos numa sociedade que não para olhar olhos nos olhos. Nós temos vivido uma sociedade, querido, que está se apegando, se aprisionando na rotina. Hoje você não vê pais que sentem para brincar com seus filhos. Fique meia hora apenas ali, você vai ver a diferença. Já que você não quer ficar todo assim, mas renuncie, querido, porque isso que você está fazendo, essa comunhão que você está fazendo, vai salvar o seu filho lá na frente, vai salvar a sua filha lá na frente. Sabia disso? Para que quando ele chegue numa fase
que elas comecem a querer ter as suas escolhas, as suas decisões, elas decidam escolher viver como seus pais estão vivendo. Quem está me entendendo? Porque o relacionamento, querido, vai estreitar quando nós passamos tempo, e isso vai gerar em nós, querido, marcas, mas não marcas mais de ferida na alma, não mais marcas, sabe, de ódio, de rancor, não, vai ser aquelas marcas, querido, que você vai lembrar. O meu pai não batia no meu rosto, meu pai sentava, conversava comigo, aleluia, meu pai me ama, ele me aceita, aleluia, querido. Nós precisamos entender isso, precisamos agir com misericórdia. Vamos dar continuidade. A quinta coisa: serem afáveis. Essa palavra quer dizer, significa humildade, com quem se pode facilmente contar, falar. Isso significa afável, querido. Ou seja, estar disposto a encorajar uns aos outros, aleluia, e se alegrar pelo sucesso dos outros. Se alegre, querido, com o sucesso dos seus irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Celebre. O irmão conquistou um carro, celebre, que o próximo pode ser o seu. Agora não crie um espírito de inveja no seu coração. Não, longe de nós. Se alegre com o sucesso dos seus irmãos. Nós temos um papai no nosso meio agora, irmão Jean e a irmã Ruth aí, glória a Deus, estão esperando um neném. Irmão Jean está engravidando junto com a irmã agora, amém? Aleluia. A gente se alegra porque a Esté está perdendo o posto dela, da irmãzinha mais nova da igreja, né? Agora, não sei se é ele, se é ela, agora ser o filho dos amados irmãos. Quem está me entendendo? Sabe que nós nos alegramos com isso, porque isso faz parte do corpo de Cristo. Mais uma criança que nasce na bênção de Deus, na bênção do casamento. Satanás perdeu mais uma. Aleluia. Deus se alegra, querido. Deus se alegra quando a criança nasce. É que nem aquele vídeo que a gente viu. Amém. E para a gente ter comunhão é necessário comunicação, é necessário você passar tempo, é necessário você se expor, você falar. Glória a Deus. Olha só, amado, aqui abra sua Bíblia comigo. Não, ainda aqui no versículo 9. Não tornando mal por mal, ou injúrias por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados. Olha só o que a palavra está dizendo, está falando que a gente foi chamado não para reagir mal por mal. A Bíblia está falando que a gente foi chamado, aleluia, para bendizer, ou seja, para você agir totalmente diferente. Se alguém fala mentiras ao seu respeito, perdoe. Glória a Deus. A Bíblia está falando sobre isso, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança vocês alcancem a bênção. Amém? Para que a gente venha alcançar a bênção. Então tem galardão nisso, querido. Tem galardão em a gente, sabe, ser fiel a Deus, mesmo quando as pessoas sejam infiéis conosco. E eu digo algo para você, querido. Eu digo algo para você. Dentro da família, tem briga, não tem briga lá na sua casa, na sua família? Amém? Olhe para cá. Não tem briga lá? Tem. Mas o que acontece?
seu pai não deixa de ser pai. A sua mãe não deixa de ser mãe. Você, filho, não deixa de ser filho. Então nós irmãos, não vamos deixar de ser irmãos uns com os outros. Nós precisamos, aquilo que eu já falei, quanto mais o tempo a gente passa se relacionando, a gente pode encontrar assim algumas indiferenças, mas nós vamos crescer nisso, nós vamos saber lidar uns com os outros. Jesus soube lidar com os discípulos que ele tinha, querido. Na comunhão nós aprendemos a praticar a lei de Cristo. Aleluia. E qual é a lei de Cristo? O amor, o perdão. É na comunhão que a gente aprende a praticar, querido. Glória a Deus. É na comunhão que nós aprendemos a praticar o que nós ouvimos sobre amor, sobre perdão. E às vezes as pessoas que mais nos machucam estão bem pertinho de nós. As pessoas que nos machucam estão perto de nós. A pessoa que traiu Jesus comia com ele todo dia. Amém? Quem está me entendendo? E às vezes a gente se preocupa com pessoas que não moram conosco, que vivem longe, e a gente quer se abater. Não é verdade? E sabe o que acontece, querido? A gente se machuca, mas com quem está perto. E isso mostra, querido, que nós estamos tendo um relacionamento. Aleluia. Que nós estamos tendo um relacionamento. Porque um dia essa ferida vai se sarar. Glória a Deus. Olha só, abra sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 2, para encerrar. Capítulo 2 de Atos, versículo 42. Capítulo 2, versículo 42. Você pode ler, querido, você vai ficar maravilhado. Às vezes as pessoas se maravilham com o derramar, com o mover do Espírito Santo. Preste atenção. A gente fica impactado com o derramamento do Espírito, mas muito mais poderoso que esse derramar do Espírito Santo em Atos 2 é o que acontece depois. Sabe, querido? É o que acontece depois. É a manifestação do Espírito operando dentro das pessoas. Olha só o que a Bíblia fala. E o que? Perseveravam na doutrina dos apóstolos eles perseveravam na doutrina, no ensino da palavra e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam o quê? Juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha o quê? Necessidade. E olha só, e perseverando unânimes todos os dias no templo, aonde? No templo. Aonde é o templo? É a igreja, querido. Aleluia. Perseverando no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Meu Pai, olha só o que o Espírito Santo operou na vida dessas pessoas. Que evangelho é esse? Sabe por quê, querido? Esse evangelho de Jesus, ele é poderoso.
Porque antigamente, sabe, antes de Jesus chegar à terra, o povo de Israel vivia escravo de muitas leis, muitas regras que os homens criaram, mandamentos de homens, como Jesus ele fala. Ele fala assim: olha, vocês criaram mandamentos de homens que muitas vezes vocês nem praticam. Vocês já aparentemente vivem como homens santos, mas seu coração está longe de mim. E aqui nós vemos o manifestar do Espírito Santo, querido, como é importante. Sabe, uma das manifestações que uma igreja é avivada é a comunhão, querido. A Bíblia está falando que eles repartiam o que tinham, conforme cada um tinha necessidade. Você está entendendo, querido? Conforme cada um tinha necessidade. E às vezes, sabe o que acontece, querido? Não queremos preocupar os nossos pastores. Não é pecado, querido, você compartilhar suas necessidades. Ainda que a gente não tenha para lhe ajudar, a gente vai orar, nós cremos do que algum irmão pode ter um milagre. Você entende? Algum irmão, você está orando, mas se você não compartilhar o que há no seu coração, a tristeza, sabe, as angústias que você passa, algum irmão na igreja pode ter um milagre que talvez você não tenha agora. A Bíblia está falando que eles perseveravam na comunhão. Então você pode perceber, querido, que existem muitas barreiras para a gente não ter relacionamento uns com os outros. Primeira coisa é a gente não querer ouvir. Por quê? Porque cada um de nós, querido, temos um pensamento, sabe? Temos algo que é nosso. Muitas vezes nós só queremos ouvir quem nós achamos que tem algo para nos oferecer. Às vezes as pessoas querem acatar mais, eu que estou aqui prego mais do que às vezes a missionária. Eu já vejo essa indiferença. Algumas pessoas não têm coragem de falar algumas coisas para mim, porque eu não sou mais santo do que ela. E sabe o que acontece, querido? Isso acontece porque muitas vezes nós não queremos ouvir. Isso acontece. Eu aprendi algo quando eu treinava. Algo que eu aprendi sempre foi dentro da minha casa. E quando eu treinava, eu aprendi sobre respeito, respeitar. O treinador falou: olha, ainda que eu coloque meu filho para dar o treino para vocês aqui, mas ele está sendo autoridade sobre a vida de vocês, ainda que ele seja mais novo. Então eu não vou respeitar só quem tem cabeça branca. Eu preciso respeitar todos. Aleluia. Eu preciso respeitar todos. Porque todos nós temos uma vontade, não é verdade? Todos nós temos um nome. Todos nós temos o nosso pessoal, o nosso emocional. Ainda que a gente tenha a nossa fé em Cristo como algo comum, mas todos nós temos algo pessoal, querido. Aleluia. E sabe o que acontece? Nós precisamos entender algo, que as nossas diferenças não podem nos distanciar. Não pode nos distanciar. Sabe, as nossas personalidades, querido, não pode nos distanciar. Precisamos reduzir a nossa personalidade ao que? A nova criatura que nós somos agora. Amém? A nossa nova criatura que nós somos agora. Somos irmãos em Cristo. Aleluia. Não deixe a carne falar mais alto que você, querido. É no relacionamento pessoal que nós amadurecemos na nossa fé. É no contato um com o outro que nós amadurecemos na nossa fé. Quem está me entendendo? Aleluia. Nós precisamos aprender a respeitar, querido, uns aos outros. Nem tudo você tem que falar. Sabe? Ainda que seja uma brincadeira. Se você sabe que isso magoa seu irmão, para que você vai brincar?
Você está me entendendo? Pare de ser inconveniente. Nós não podemos ser inconvenientes, querido. Se sabemos que tem alguns assuntos que a pessoa não gosta, por causa do meu... Mas o meu irmão é ferido, missionário. Se você sabe que o seu irmão ele tem um pouco de paciência, não queira testar ele, né? Deixa que Deus está lidando com ele. Feche sua boca. Para quê? Para que haja comunhão, para que não se dê oportunidade para Satanás. Deixa que Deus está lidando com o irmão. Aleluia. Entenda algo, você não é o Espírito Santo. Querido, eu dou conselho para muitas pessoas. Eu pego esse Mael aqui, eu dou muito conselho para essa criança. Não sei se a irmã Odilene gosta ou não gosta, né? Mas eu dou conselho, porque foi assim que me fez. Hoje eu sou um homem assim, porque me deram muito conselho. Alguns, querido, ouvia, depois deixar de ouvir, mas mesmo sendo velho, esses conselhos fizeram efeito na minha vida. E hoje me conservaram na presença de Deus. Mesmo muitas vezes não querendo ouvir, mas isso me trouxe para a presença. Em algum momento da minha vida eu me lembrei, pode ter certeza, de muitos conselhos que eu ouvi quando eu era adolescente, criança. Até hoje eu lembro. Sabe, querido, porque existem pessoas que marcam a nossa vida, que se preocupam conosco. Aleluia. Amém, querido. E eu digo algo para você. Nós precisamos aprender a respeitar, a perseverar nisso aqui, na comunhão, ter contato com os outros. E a comunhão que eu digo, querido, não é viver enfiado na casa um dos outros. Para mim ser amigo do Lucas, eu não vivia enfiado na casa dele. Vivia, Lucas? Não. A gente se encontrava na igreja, conversava na igreja, às vezes se encontrava na rua, conversava na rua, mas eu não vivia enfiado na casa dele. Para mim ser amigo de alguns aqui, eu não precisei viver enfiado na sua casa. E sabe o mais incrível hoje, que a irmã Iva, ela se converteu, a gente não estando lá na casa dela. Quando a gente morava lá de aluguel nos kitnet dela, ela se converteu quando a gente saiu. Você está entendendo? Porque, querido, o tempo que nós passamos, que eu falo que é precioso, é quando você está aqui, você está olhando o seu irmão. Quando nós temos, sabe, eu quero dar um conselho para você. Natal, querido, nós fazemos o culto dia 25, é o aniversário de Jesus, é uma data simbólica. Claro que nós entendemos que não foi o dia 25 em si, mas o homem escolheu essa data, nós celebramos no dia 25. Dia 24 você fica com a sua família, mas dia 25 nós vamos estar aqui. Final de ano, nem me pergunta se você pode viajar. Se essa família é importante para você, você vai passar de joelhos com a sua família aqui. Final de anos, todos nós passamos a virada do ano celebrando um ano novo. E no dia 1º já começamos com os 7 dias das primícias. Ainda que o nosso corpo, né, esteja cansado, que alguns vão dormir tarde, mas nós vamos estar aqui. E o ano novo só começa para nós mesmos só depois do dia 7. Aí sim você pode procurar. Não me pergunte, missionário, minha família quer ir para a praia. Querido, é você e Deus. Os 7 dias a igreja vai estar aberta. Não, eu quero dar um conselho para você, como pai espiritual. Não agende, sabe, nenhuma visita, nenhuma programação para ir para a praia antes dos 7 dias das primícias. Primícias é o quê? O primeiro, querido. Não me pergunte, missionário, eu posso, Senhor me abençoe, querido, eu não sou dono do seu, eu vou abençoar. Mas entenda algo. Você não vai estar dando primeiro para Deus. Ainda que você venha 6 dias, no último você falta, não vai ser 7. Vai faltar um dia. Quem está me entendendo? O nível de temor e responsabilidade e respeito que nós temos por Deus e pela nossa família é as prioridades que nós vamos dar. Você está me entendendo?
Sabe por quê? Algumas pessoas às vezes faltam, que não são acostumadas a faltar, como a Ana Liz, né? Não é de faltar. Domingo ela faltou, até dando aconselhamento, o pessoal perguntando por ela: cadê a Ana Liz, missionário? Aí a gente tem que explicar. E aquela pessoa, querido, que não compartilha com nós, que não tem comunhão muitas vezes nem com nós que somos pastores, os líderes aqui da igreja, que às vezes falta, não nem aí, estão pouco se importando, a vida é minha. Quem está me entendendo? Não dão satisfação, querido, e não é assim. Obreiro que falta, líder, ministério de louvor que falta, não vai dar satisfação. Aqui não pode existir isso, querido, porque a gente vai pensar alguma coisa. O que aconteceu com o irmão? E não se chateie se a mensagem chegar depois do culto no seu celular. Tudo isso é um zelo e um cuidado. Sabe por quê? Às vezes a gente tem que alguém pergunta: e fulano, irmão, missionário, por que não veio? Irmãos, a pior coisa que a gente tem para falar é quando a gente não sabe. Poxa, irmão, não sei. Agora, se a gente souber, foi por causa de saúde, não, fulano não veio porque estava enfermo, não estava conseguindo sair de casa, né? Tinha que resolver uma situação. Aí você sabe o que falar, porque você está tendo contato com a pessoa. Agora, e quando você não sabe? Aí tem como defender uma pessoa dessa? Tem como justificar uma pessoa dessa? Não tem. Eu estou falando de coisas simples, querido. Tudo isso é comunhão. Você vê, você sabe o que é importante para você. Você acha que é importante avisar o seu pastor? Porque o nível de temor que você tiver a Deus, você vai ter aos homens de Deus nessa terra. O nível de respeito, de temor que você tiver a Deus, você vai manifestar aqui na terra. Aleluia. Amém. Porque hoje nós somos irmãos em Cristo, nós temos uma aliança. Nós temos tudo em comum hoje. Para quem não sabe, a gente viu a mãe do irmão Renato faleceu terça-feira. E graças a Deus todos os irmãos mandaram mensagem. No final, se quiser falar com o irmão também, mas já está consolado pelo Espírito Santo. Fica as lembranças, é normal. Amém. Mas está aqui o nosso irmão, firme e forte. Glória a Deus. Nós precisamos perseverar na comunhão, querido. Nós falamos sobre perseverar para permanecer firme com Jesus. Falamos para perseverando para prosperar. Perseverança, querido, na oração. E perseverança na comunhão. Sabe, eu não sei você, mas eu fui muito edificado a não desistir, querido. Aleluia. Porque o galardão, a bênção de Deus está em não apenas você receber, está em você não parar. Porque após a sua conversão, é importante você não desistir. Após você receber a bênção de Deus, o milagre de Deus, é importante você não desistir. Por quê? Porque a bênção maior está em não parar, querido. Está em concluir a caminhada. Como o apóstolo Paulo ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Então, amados, o importante é você alcançar o alvo. Nem apenas você receber, nem apenas você começar, é você terminar, concluir. Então, se você não é uma pessoa tão comunicativa, rompa isso aqui na igreja. Não tenha medo, deixa as pessoas lhe conhecer. Aleluia. Você vai se tornar uma pessoa mais sorridente. E deixa eu falar algo para você. Todos nós aqui temos uma utilidade. Amém. Todos nós temos uma utilidade no reino de Deus. Está chovendo mesmo, vou falar, né? Você não vai sair na chuva. Amém, querido. Eu quero que você entenda algo. Todos nós aqui somos necessários nessa obra. Não é apenas obreiros, jovens que têm que evangelizar. Isso é uma missão para todos, querido. Se você não sabe, nós temos evangelismo agora, dia de quarta e sexta-feira. Sexta-feira todos vocês estão convocados a estarem.
Aleluia. Amém. Ainda que você não fale nada, mas venha. Amém. Venha. Deixa as pessoas verem que você hoje tem uma identidade, que você defende a causa do Evangelho. Aleluia. Deixa as pessoas verem você andando com a Bíblia. Constranja elas a partir de hoje. Deixa as pessoas verem o seu estado e ver que você tem uma família. Amém. Deixa as pessoas verem que você tem uma casa, querido, que está vendo a mudança em você, e elas vão procurar qual é a tua igreja. Você sabia disso? Quem está me entendendo? Elas vão perguntar qual é a sua igreja. Acabou a pilha. Amém? Amados, é importante. Às vezes, que nós precisamos entender algo. Que existem muitas pessoas ainda que ainda não estão aqui. É porque nós precisamos entender algo. Que toda comunhão, todo relacionamento, ele gera fruto. E esse fruto precisa aparecer. Tem como esconder aquelas mangas lá no centro de Belém? Lá, aquelas autonas? Não tem, querido. Quando é o tempo delas, coitado dos carros que ficam embaixo. Aparecem os frutos. Não tem como esconder, querido. Deixe aparecer os frutos nos seus estados. Deixe aparecer o fruto quando você vai comprar o pão. Dê um bom dia. Deixa aparecer os frutos quando você compra, você vai honrar, você vai pagar. Aleluia. Deixa aparecer os frutos no meio da sua família, no meio da sua casa. Ainda que as pessoas se levantem contra você, mas como eu falei, perdoe. Glória a Deus. Quem mudou foi você. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Deus, Ele é um Deus de relacionamento, querido. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Aleluia, Jesus. Deus é um Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser um em ti, Jesus. Nos ajuda, Deus, a crescer na comunhão uns com os outros.
Nos ajuda, Deus, a estreitar nossos relacionamentos nessa casa, a ponto, Senhor, de defendermos e dar as nossas vidas uns pelos outros. Não vamos aceitar fofoca, Deus, acerca dos nossos irmãos em Cristo. Não vamos aceitar mentiras acerca dos nossos líderes, pastores, irmãos em Cristo. Nós não vamos aceitar e concordar. Por causa, Deus, que nós conhecemos, porque temos tido relacionamento, comunhão uns com os outros. E nós vamos defender, Jesus. Vamos proteger o corpo, Jesus. Dar a nossa vida em favor, Deus, uns dos outros. Porque o teu amor, Jesus, ele se aperfeiçoa em nosso meio, Pai. Nos ajuda a praticar o amor do Senhor uns com os outros, Pai. Nos ajuda a perseverar nisso, Senhor, rompendo as diferenças, rompendo, Deus, nossas diferenças na mente, pensamentos, ideais, por bem do corpo de Cristo, para praticarmos a lei de Cristo, o amor, o perdão, a graça, a misericórdia. Oh, Senhor. Jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça eu quero recebe. Eu quero conhecer Jesus. Meu Deus, eu quero conhecer Jesus.
Ensina-nos a praticar o teu amor nesse lugar. Ensina-nos, Deus, a ser uma verdadeira igreja, a igreja do Senhor. Nos ensina a ser, Pai, a verdadeira noiva que zela o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu. Jesus, nós não amamos primeiro, mas o Senhor nos amou primeiro. Eu peço a Ti, Jesus, que aquilo que veio para nos separar, Senhor, nós cremos, Jesus, que vamos trabalhar e é isso que vai nos unir. Não deixaremos, Senhor, nossas diferenças nos separar, não, não. Mas o Teu amor derramado em nossos corações nos ajudará a suportar uns aos outros em amor. Nos ajuda a praticar o amor e a Tua lei nessa casa, Senhor. E que se ouça falar da unidade da igreja de Eduardo Angelim. Que se ouça falar, Deus, da unidade que o Senhor tem derramado em nossos corações. Meu Deus, nós seremos uma só voz nessa casa, um só pensamento, uma só confissão, uma só fé, um só Senhor, um só Deus. Porque é isso que o Senhor deseja, Jesus. Por causa do tempo que passamos juntos em comunhão. Obrigado, Senhor, por essa igreja abençoada que o Senhor tem levantado nessa casa. Eu te agradeço por cada adolescente, eu te louvo por cada homem, por cada mulher. Eu te agradeço, Jesus, por cada um de teus filhos que tem congregado conosco. Obrigado, Senhor. Homens, Deus, que tem se submetido, meu Pai, à autoridade nesse lugar. Mulheres que têm se submetido, meu Deus, à Tua palavra. Pessoas servas, voluntárias. Obrigado por essa igreja amada, Jesus. Nós queremos crescer, Pai. Queremos crescer em Ti. Queremos crescer no tratar, meu Pai, uns com os outros. O Senhor tem nos chamado a liberar o amor, a dar o amor. Nós entendemos que nós seremos aqueles que vão promover o perdão. Nós seremos aqueles que vão levar a reconciliação, que vamos levar o perdão, o amor, Senhor. Entendendo porque nós já somos amados, nós já somos perdoados. E nós vamos promover isso, Jesus. Obrigado. 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 Você pode aplaudir o nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Olha, saia do seu lugar, cumprimente seu irmão com um soquinho aí. Amém. Isso. Você pode dizer, meu irmão, conta comigo.
Nós somos um só aqui nesse lugar. Quando você falta, a sua cadeira fica vazia. Aleluia. Os irmãos podem sentar, amém? Eu vou dar aqui alguns avisos, amém? Enquanto o missionário prepara ali um vídeo que ele vai mostrar.